Bom dia, bom dia. Gente, nós estamos aqui nesse domingo cedo para dar continuidade, né, à nossa aula de formação de professores de escola bíblica. Tive que pôr um ventilador porque tá muito quente aqui hoje. Gente, hoje eu queria relacionar para vocês duas importâncias que um professor de escola bíblica ele tem que ter ou adquirir ao longo do tempo, tá? Isso é essencial ao longo do tempo. A gente aprendeu cronograma, a gente aprendeu tempo, a gente aprendeu formação, a gente aprendeu já algumas coisas básicas que a gente tem que ter, certo? E eu queria que nessa manhã que você entendesse o propósito de ser um professor de escola bíblica religioso ou escola bíblica dominical. É das pessoas saírem da tua aula totalmente esclarecidas, entendidas. A sua aula ser comentada. A sua aula ser uma base para as pessoas dar o dia a dia dela. E aí você vai me perguntar, como? Como que eu faço isso? Todo mundo sabe que a revistinha da escola bíblica para o professor tem mais conteúdo, né? Ela tem mais argumentos, ela tem mais esclarecimento, ela tem informações, né? Informações dinâmicas, informações que muitas vezes você vai ter que ler, compreender e passar para os alunos, ou muitas vezes escrever no quadro para eles anotarem, porque é importante aquilo. Mas eu quero aqui dar duas bases para sua aula ser dinâmica, para sua aula ser diferente das outras, tá? Então vamos lá, a tua aula. Então você tem um cronograma de aula e você precisa primeiro começar uma oração. Colocar todos de pé, tá? A tolerância, se a sua aula começa às 8h10, você tem que ter a tolerância de começar. Se a sua aula começa, 8 horas, você começa às 8h10, porque 8h10 é uma tolerância que toda ética tem, tá? Passou disso, você continua a tua aula, tá? Primeiro, a oração da fé. Tem gente que tem o costume de orar o Pai Nosso, tem gente que gosta de fazer uma oração coletiva, tem gente que gosta de orar pelos alunos, orar pelo rendimento da aula, e isso tudo é válido. Então, base, uma oração, abençoando, dando vigor àquele que está fraco, e assim sucessivamente, é necessário, tá? Fazendo isso, o que você vai fazer? Fez a oração, né? Aquela oração universal, uma oração fervorosa, uma oração sempre pensando. Tem alunos que são cristãos e alunos que não são cristãos, tá? Há outros alunos que confessam outros tipos de fé. O respeito é o mesmo, a tolerância é a mesma, as respostas são as mesmas, a dinâmica é a mesma, a aula é a mesma. Você não vai mudar o teu conteúdo, a tua aula, porque ele acha, porque ele quer, porque ele acha que é assim. Não, o professor que tem a capacidade, que está ali relacionando assunto, com 5, 4, 3 pesquisas no mínimo, pelo conteúdo que foi dado, é você, tá? Outra coisa, professor de escola bíblica, ele tem que pôr na cabeça, a aula dele não pode ser